Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militan Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Maha Mantra auspicioso, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hariom, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna. Muito bem, mais uma vez, muito bom dia a todas as pessoas, né, aqui presentes na sala. Nós vamos dar hoje sequência no nosso satsanga, que aos sábados nós realizamos para nossa calibragem, né, em termos da nossa capacidade inerente como almas. A alma é plena de conhecimento, mas ela está encoberta, então nós vamos falar em termos da nossa capacidade como seres humanos de utilizarmos o recurso da inteligência, que é um atributo da criação absoluto, está em toda parte, em qualquer parte do universo nós vamos encontrar esse princípio inteligência. E essa inteligência, ela não precisa ser manifesta de forma tão evidente, tão gritante, tão berrante, né? Que é quando ela se manifesta através de um ser pensante e consciente, né? Se nós observarmos a função das leis universais, que são as chamadas constantes universais, é a força nuclear forte, força nuclear fraca, eletromagnetismo e gravitação universal. Essas quatro forças permeiam todo o universo. Para qualquer parte do universo que nós olhamos, essas quatro forças estão interagindo de forma coordenada, sincronizada e inteligente. Então a inteligência está em toda parte, que é o atributo mais refinado da criação. E olha só, que curiosidade, né? Nós temos esse domínio consciente da inteligência. Então, se utilizar desse recurso, explorar esse recurso, sabe? Mensurar esse recurso, fermentar, ou seja, sabe? Preparar uma receita com esse ingrediente que nós temos à nossa disposição é um ato de amor a Deus. Então, se eu tenho que analisar um cientista ou um inventor, ou um motorista de ônibus, sabe? Ou um pintor, e mesmo que essas pessoas se declarem publicamente ateias, o ato do exercício da inteligência em prol do benefício dos demais ao redor é um ato evidente, gritante, berrante de amor à criação, de amor a Deus. Porque amor aos demais é amor a Deus. Então, um pensador, um inventor, que pensa fazer algo para beneficiar e facilitar a vida da humanidade, essa pessoa está expressando amor a Deus. Ela pode até negar isso, é um direito que ela tem, mas ela não pode evitar as leis universais. Eu posso até negar que o sol está batendo em mim, é um direito que eu tenho, mas eu não posso evitar que o fenômeno físico se dê pela minha negação pessoal. Tem certas coisas que transcendem a nossa decisão pessoal, é transcendental a nossa, digamos, suposta autonomia intelectual. Isso transcende a nós. Agora, como a Rosa mencionou no início, Bhakti é uma especialidade do princípio, né, que é a mulher, o princípio em si. E aí, o que a gente pode observar, porque nós estamos falando agora, semana passada, né, acho que foi domingo passado, quando foi o Dia da Mulher? Essa semana agora que passou, né? Então, dia 8, gente,
Mulheres, socorro, olá, socorro. Eu não lembro a data exata, para Foi dia 8 e foi domingo. Sim. Dia 8 foi domingo. É que a gente comemora. Domingo. É que na Sala dos Mantras nós praticamente comemoramos todos os dias esse dia, que, tipo, já meio ficou, né, assim, não redundante, mas comum, né, assim, se sentir honrada, se sentir acolhida, ou se sentir respeitada como ser, né, como raça, como etnia, como grupo, né, como, enfim, né. E, agora, como nós fizemos, a gente já está falando sobre a Mirabai já há algum tempo, faz parte de um compêndio, né? E está dentro desse contexto aí das nossas reverências, do nosso respeito, né? Da nossa adoração ao princípio feminino, né? Que representado na sua forma, na sua expressão mais evidente na forma da mulher. Nós falamos na semana passada a respeito do Kama Sutra, né? Acho que foi semana passada ou retrasada, nós explicamos qual a justificativa, ou qual a fundamentação para ver um livro sagrado que ensina as pessoas a como ter experiências eróticas satisfatórias. Como é que pode, né? Parece uma contradição. Que contradição, só a guerra faz o nosso amor em paz. Na Índia, como eu falei, um dos principais templos, né, da Índia, um dos mais visitados templos da Índia. Inclusive, tem um documentário de história, não sei se é no History Channel, em que o narrador, o historiador, ele faz uma revisão histórica e ele vai descrever, então, Babilônia. Como era o dia a dia das pessoas de Babilônia através de Iá, né? Reconstruiu o dia a dia das pessoas de Babilônia, da cidade chamada Babilônia, né, onde tinha os jardins suspensos da Babilônia, que era uma das oitava maravilhas do mundo antigo e tal, e tinha Babilônia, né, e os jardins suspensos da Babilônia. E hoje em dia, por exemplo, quando alguém quer criticar o capitalismo ou criticar a vida secular, diz assim, então você está na Babilônia, eu vou fugir da Babilônia. Tem pessoas que falam isso daí, tem essa expressão, né? Foi para a Babilônia, né? Porque a Babilônia é uma expressão de hedonismo, de superficialidade, né? Uma expressão de materialismo grosseiro. A Babilônia, na época, era uma cidade muito invejada por todos, porque era uma cidade muito rica, muito próspera, né? Apesar de que a riqueza deles, a prosperidade deles advinha do sistema de irrigação muito inteligente que eles tinham, mas na época todo mundo era assim meio pirata, meio eram sociedades basicamente formadas por saqueadores que se saqueavam entre si, e os babilônicos não eram muito diferentes desse caso, e eles saqueavam os outros povos, e aí pegavam as riquezas e tal, então eles ficaram muito ricos com isso daí, né? E a Torre de Babel, por exemplo, a Torre de Babel da história da Bíblia vem da Babilônia, porque se você vai, por exemplo, numa cidade, por exemplo, como Nova York, ou como Mayapur, que é a cidade onde nós moramos lá na Índia, ou vai, aqui no Brasil não tem tantos exemplos assim, mas fora do Brasil, nos países europeus, você encontra pessoas de várias raças do mundo convivendo simultaneamente, você esbarra em várias pessoas de várias raças do mundo nos Estados Unidos, e são muitas línguas diferentes. Os aeroportos são torres de Babel moderna, né? Porque ali você tem muitas pessoas de várias raças, muitas línguas, e como essa cidade da Babilônia era muito rica, e ela também pegava escravos de todas as partes, então uma cidade com muitas línguas diferentes, uma cidade poliglota, né? E então as pessoas falavam muitas línguas diferentes e tudo. E se criou o mito de Babel, né, para dizer que o orgulho, eles tinham os minaretes, né, aquelas torres altas. E aí, para definir isso como o princípio de orgulho, né, eles criaram esse mito da Torre de Babel para explicar aquela confluência de tantas línguas, né, num único lugar, e muitas vezes uma pessoa que vinha de fora ficava completamente confuso,
porque eram muitas línguas, ele tinha que aprender várias línguas simultâneas, e muitas vezes as pessoas não se entendiam e davam conflitos por conta disso, né? Eu, pessoalmente, vi uma coisa assim na Índia. Eu estava uma loja de uma quitanda, né? Uma quitanda, e veio uma senhora indiana, vestida de roupas indianas, com todas as características de indiana, e o dono da quitanda também era indiano. E ela começou a falar em Telugu, que é uma língua de um povo da Índia, da região de Orissa, que é onde tem esse templo que eu estou falando, e o dono da quitanda, que era Bengali, da região onde tem que é a língua que a Madre Teresa de Calcutá falava, que é a da Bengala, da West Bengal. E eles estavam conversando, ela tentando falar uma coisa, e eles não se entendiam. Eles não se entendiam. Eles eram indianos, todos característicos, mas eles não conseguiam se entender entre si. E aí a mulher ficou um pouco nervosa e brigou com ele porque ele não entendia hindi. E o hindi é a língua coletiva da Índia. Então ela brigou com ele, aí ele brigou com ela, eles brigaram, discutiram, os indianos discutem, né? Muito, assim, muito fácil indiano discutir. Eles não se tocam, eles não brigam de se tocar, raramente, muito, muito raramente. Mas eles gritam muito entre si, brigam entre si, e aí termina assim. Cada um vai para um lado e fica por isso mesmo. Então, na Babilônia tinha esse problema de falta de comunicação, sendo mesmo um povo. E aí veio o mito de Babel, da Torre de Babel, para explicar esse conflito de que, né, assim, as pessoas não se entendiam por quê. Os babilônicos, eles eram muito poderosos, eles tinham muitos soldados fortes, eles eram orgulhosos, né, e bastante arrogantes, então eles juntaram o orgulho e a arrogância de um povo saqueador, né, com a confluência de muitas línguas, e deu o mito de Babel, da Torre de Babel. É daí que vem esse mito, para explicar, né, essa confluência de pessoas e de línguas diferentes. Bom, essa cidade, chamada Babilônia, ela no documentário que foi feito, ela foi comparada porque o narrador queria dar uma demonstração de como é que seria a Babilônia hoje. E aí ele falou, olha, tem uma cidade na Terra, no planeta Terra, ainda viva, que representaria com fidelidade essa descrição que nós estamos fazendo aqui da Babilônia. Porque eles tinham um festival, que eles tinham uma divindade, eles adoravam uma divindade na cidade, que eles saíam com essa divindade uma vez, acho que por mês, ou uma vez a cada, não sei lá, um tempo lá, e eles davam uma volta em toda a cidade, e as pessoas saíam fazendo um carnaval. Literalmente, eles tinham um carnaval, e o carnaval deles era bem mais cabuloso que o nosso, viu? Vai por mim. A forma como eles descrevem como eram feitos os carnavais deles lá, faria o nosso carnaval aqui, faria aparecer os nossos carnavalescos aqui, pessoas assim, puritanas, vamos dizer assim, sabe? Pessoas assim, puríssimas, que a gente vê, né, nas maluquices do carnaval, nosso, perto dos babilônios, seria realmente assim, bem discreto, humilde, por assim dizer. E eles faziam esse passeio na cidade, e todo mundo se baldeava nesses momentos, porque era faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Era um dia realmente em homenagem ao Raul, né? Faça o que tu queres, porque hoje tudo é permitido. Então era um dia de permissão total. Inclusive o rei ia na frente, chamando o povo para a gandaia, para bagunça. E o rei também virava uma espécie de plebeu para poder, sabe, não ter constrangimento, para ser somente uma pessoa humana. Enfim, era a festa deles. Na Índia, aí o narrador, né, menciona, na Índia, a cidade da qual eu menciono fica na Índia, na região de Orissa. A cidade chama-se Jagannatha Puri. Essa cidade existe, eu estive algumas vezes nessa cidade, tá? Nós, ocidentais, não podemos entrar no templo, nós somos proibidos de entrar no templo. Isso é uma regra, uma lei, que a gente não pode entrar na parte interna do templo.
e a pessoa que tentar fazer isso pode ir presa, o governo local autoriza prender a pessoa que fizer isso, e isso é uma tradição, assim, milenar. Agora, a deidade do templo de Jagannatha sai, Jagannatha, Jaga significa o universo, a criação, Jagat, a criação, Nat significa senhor, Jagannatha significa o senhor da criação. Então é uma forma de Deus abstrata que fica ali dentro e ela é adorada pelos habitantes dessa cidade. E uma vez ao ano, as deidades saem para passear. E todos os habitantes do estado, da Índia toda, vêm para também dançar. É uma espécie de carnaval, entretanto, assim, no estilo, né, do estilo do Dharma védico, então não tem essas loucuras humanas que tem, né? Mas eles cantam e dançam alegremente, de uma maneira muito festiva, né, ingênua ou inocente e alegre. E o rei, pessoalmente, vai na frente, varrendo a rua e convidando o senhor Jagannatha para passar. E o templo, essa festa é regada de muita comida, tudo de gratuito, alimentação, tudo gratuito, que o rei da cidade proporciona. E o templo é magnífico, tudo é assim bastante esplendoroso, e o templo inteirinho, ele é revestido de esculturas feitas em pedras representando o Kama Sutra. Descrevendo o Kama Sutra. Então você tem um livro inteiro esculpido nesse templo sagrado, sacratíssimo, onde o próprio Senhor Supremo é adorado de maneira exuberante. Na cozinha desse templo trabalham diariamente 1.500 pessoas. São 1.500 cozinheiros. São 1.500 cozinheiros formais oficiais. Tem os assistentes. É uma cidade dentro do templo. E a comida são feitas, parece que são feitas, acho que 5 preparações diárias. Cada vez que se cozinha arroz, parece que são 64 quilos de arroz que são cozidos, parece que são 5 vezes ao dia. Esses alimentos são distribuídos gratuitamente para a população, uma parte mais sofisticada é levada para os hotéis compram esses alimentos e revendem nos hotéis, as pessoas vêm da Índia toda, e uma parte é distribuída gratuitamente para a população. Então, assim, qualquer pessoa na Índia, o governo indiano diz, qualquer pessoa que sentir fome e precisar comer, por favor, dirijam-se a Jagannatha Puri. Lá ninguém fica sem comer. E na Índia, assim, o vagão, os 2 últimos vagões de todos os trens é aberto, é gratuito, qualquer pessoa pode entrar e viajar. Então, pessoas que são hippies daqui do Ocidente vão para a Índia e querem viajar de graça, é só entrar nos 2 últimos vagões. Todos os trens deixam 2 vagões liberados para quem não tem dinheiro para pagar, mas precisa viajar. Fica disponível. E está sempre muito, muito, muito lotado. Mas dá para entrar. Eu entrei uma vez só por experiência. Nossa, assim, surreal a experiência, porque você não pisa no chão. As pessoas colhem você e você fica flutuando assim no ar. O pé não toca no chão. Ai, ai. E entra gente, assim, inconcebível de como é que pode. E entra, vai entrando, entra um, sai ali. Mas todo mundo viaja. Na Índia, ninguém fica sem viajar. Você quer ver a sua mãe que mora do outro lado da Índia, você não tem 1 centavo, não tem problema. É só você entrar no último vagão e ir embora. Você chega lá. Então, o governo indiano informa, em Jagannatha Puri nós alimentamos a todos. As pessoas vão para lá. Mas não por isso, porque em toda a Índia é muito comum o hábito, a cultura de dar alimentos, porque a Índia ela é fundamentada numa cultura que é pautada no feminino, no sagrado feminino, na pessoa da mãe, no princípio sagrado do feminino. Tá? Então não há pessoas que passam fome na Índia, a não ser que haja uma catástrofe climática, algum problema técnico, aí pode acontecer acidentalmente isso daí, mas que alguém passa fome na Índia, se alguém vier e disser que passa fome na Índia, eu pessoalmente sou testemunha de que isso é uma fake news, porque eu fiz várias experiências em várias cidades e não existe esse procedimento de passar fome na Índia. Em Delhi, por exemplo,
tem um templo chamado Templo Dourado, que são oferecidas 10.000 refeições gratuitas diárias. Qualquer pessoa pode... Tinha um rapaz que eu conheci lá, que era da Nova Zelândia, que ele estava lá há 6 anos na Índia, morando lá em Delhi. E ele fala, assim, eu não... Como é que você faz e tal? Você já aprendeu a cozinhar? Eu falei, não precisa, eu venho aqui todos os dias e como aqui. Mas você vem aqui, tá, eu moro aqui a 30 minutos daqui, eu pego um rickshaw, venho aqui, almoço e volto para casa e continuo trabalhando. Todos os dias, faziam 6 anos que ele não... Assim, ele comia lá. E as pessoas não reclamam. E ele não é que ele não podia. Eu falava assim, mas vem cá, você tem problemas financeiros? Não, eu não tenho. E por que você vem? Porque a comida daqui é uma delícia. É muito melhor do que eu faria em casa. Mas então o que eles falam? Não, eu venho aqui, mensalmente eu dou uma doação para eles aí. Assim, mas eles exigem de você? Nunca me falaram nada, nunca me pararam, nunca me abordaram. Tem gente que já me conhece, sabe meu nome, mas nunca falaram nada. E ele come todos os dias lá. E trabalha no governo. Ele é funcionário do governo, da Nova Zelândia, no consulado. É um assistente lá. E assim, né? Então, assim, e senta do lado dele mendigos, sados, e estamos juntos e vamos que vamos. Então, não existe esse procedimento de passar fome na Índia, porque a Índia, ela é fundamentada numa cultura pautada no feminino, no sagrado feminino, na nutrição, no acolhimento, é a mãe índia. Todas as vezes, vocês vão nos templos, nos ônibus, nos carros, vocês vão ver lá, Mataji, Mataji, Jai Mataji, Jai Mataji, Jai todas as glórias, Mataji significa mamãe, todas as glórias a mamãe. É a tradução nossa, seria. Hoje você tem um carro, você olha para o carro tem um decalque. Todas as glórias à minha mamãe, ou assim, eu amo a minha mãe. E lá é muito comum esse slogan nos ônibus, carro, em toda parte, templos, Jai Mataji, glórias à mãe, né? Bharatama, Ma é abreviação para mãe, Bharata, terra de Bharata, Índia, Bharatama, a mãe Índia, e a mãe é um princípio inclusivista, acolhedor, né? Então, são características da cultura védica, tá? Então, agora, esse templo de Jagannath Puri, como eu disse, ele é todo ele revestido com ilustrações, que é um livro, né, a céu aberto, descrevendo a intimidade da vida de um casal. E lá dentro está o Senhor Supremo. Quando os ingleses, os muçulmanos chegaram na Índia, por quê? Como a cultura deles é assim ríspida, ou os ingleses são puritanos e os homens do Oriente Médio, eles são bastante testosterona, digamos assim. Então, a ideia que eles têm da vida íntima de um casal é mais ou menos algo como parecido com algo ruim, feio, né? Algo pecador, porque eles partem do princípio do mito de Adão e Eva, que a relação íntima é sinônimo de maldição, é sinônimo de interferência satânica, é interferência do mal, é a presença do cão ali nessa situação. Então, se o cão, se o Satanás, se o demônio é o pai desse momento, imagina quem nasce a partir daí. Talvez isso explique muita coisa no mundo, né, nas guerras que são feitas por aí, porque se a relação íntima que gera seres humanos é inspirada pelo Satanás, pelo diabo, sei lá quem, então o fruto desse evento só pode ser coisa ruim. Então, quando o ser humano se olha no espelho com o background dessa mensagem subliminar, que é o mito do Adão e Eva, e o espelho diz, você é o resultado da sedução do cão. Como que a pessoa, no sutil, se sente? Talvez explique os suicídios, quem sabe? As guerras, a raiva, a fúria que nós sentimos uns contra os outros. Será que isso ajuda nessa motivação pública? Vai, de repente sim, né? Porque dependendo de como você é criado na infância, não é isso? Dá reflexo lá na fase adulta.
Então, se a gente volta para trás, na nossa infância ancestral pública e coletiva, nós temos lá atrás a formação baseada no Adão, no mito de Adão e Eva, que joga sobre a Eva a responsabilidade de todos os males, de todas as desgraças, de todas as infelicidades da humanidade. Então, essa cultura que pauta no sacrifício da mulher, na violência contra ela, na agressão contra ela, logicamente vai fazer com que muitas delas pensem, já que é assim, então que seja. E aí vai com tudo. Eu já estou lenhada mesmo, então vamos que vamos. E aí desce a ladeira no total. Aí degringola total. E aí, né, dá no que dá. Que é o que a gente vê aí. Ok, tudo bem. Mas, afora o fato de que uma mensagem subliminar, um processo educacional ancestral, enraizado, sabe, na cultura, no coração do ser, dos seres, dos povos, dizendo que eles são fruto da sedução de um demônio malicioso, mentiroso, pecador, cruel, satânico. Como é que esse ser se sente quando se olha no espelho? Que é fruto disso. É fruto do pecado. Tá? Os livros vão dizer que todo homem nasce como fruto do pecado. Ué, né? Imagina que se você, por exemplo, imagina você que se, por exemplo, vamos dizer que você não vamos colocar você, não, vamos colocar outra pessoa, né? Só para não baixar nossa frequência aqui. Imagina que uma pessoa tal descobre que a mãe dele e o pai eram serial killers. Não tem lá os. Aqui no Brasil tem os canibais de Garanhuns. Eram dois casais, duas pessoas, um casal, que saía, ok? E pegava pessoas, dava injeção nelas, colocava elas para dormir, matava as pessoas, cortava as pessoas e fazia pastel. E vendia na feira. E era um pastel famoso. Tinha gente que vinha de fora da cidade para comer o pastel. Até que descobriram que o pastel era feito de carne humana. Eles eram canibais e serial killers. Tá no YouTube, os canibais de Garanhuns. E eles tinham uma filha. Essa filha cresceu. E é uma menina normal. E recentemente, um repórter foi fazer uma entrevista com a filha. Como você se sente? Ela disse, como você acha que eu me sinto? No mínimo, constrangida. E você consegue... O que você faz para ser feliz? Eu nego a minha raiz. Se eu não o fizer, não tem como ser feliz. Toda vez que eu admitir que sou filho dessas criaturas hediondas, a vontade que eu tenho de morrer. Você não teria? Uma menina falou. E eu acho que ela está completamente coberta de razão. Por sanidade, ela tem que romper com essa ancestralidade. Senão, como é que a pessoa vai conseguir dormir em paz, ser feliz, pensando que ela é fruto de criaturas como essa? Não tem como. Entendeu? Então, é assim, se nós olhamos agora em termos coletivos, né? Se nós olhamos para o passado, para o nosso passado, e a história vai dizer que nós somos frutos da interferência de um ser malicioso, do cão, do Satanás, que convence a nossa mãe ancestral, sabe? Só um minutinho, pessoal, por favor.
Ok, pessoal. Então, seguindo aqui. Vocês estão me ouvindo aí? Ok. Muito bem. Então, se a gente olha para o nosso passado, ok? E a gente tem uma história contada acerca dos nossos ancestrais, dos nossos pais originais, em tese, a teoria, né? No caso, na tese, na hipótese, melhor dizendo. E essa hipótese de uma ancestralidade atribui à nossa mãe o ato de ser uma pessoa pecaminosa, lasciva, contaminada, permissiva, volúvel, pecadora, responsável por todas as desgraças, infelicidades e sofrimentos da humanidade. Você, como ser descendente dessa ideia, como que você se sente quando você olha no espelho? O que será que acontece com você? O que será que acontece com a humanidade, né? Que admite como hipótese essa relação ancestral. Será que isso justificaria os desesperos humanos, os índices alarmantes de suicídio, de depressão, de desamor, de desencanto com a existência? Será que isso ajudaria nessa condição? Não necessariamente que fosse a pauta principal, mas será que isso contribuiria para o efeito colateral do desânimo e do desespero e do colapso emocional de tantas centenas e milhares de pessoas que ouvem essas histórias constantemente e são convencidas a se sentirem relacionadas ou linkadas a essa ancestralidade? Se nós vamos fazer homenagem às mulheres, seria justo fazer isso deixando a Eva de lado? E se nós incluirmos a Eva, nós temos que admitir que a mulher é um ser lascivo, volúvel, um elo fraco da criação. E aí, o que eu posso falar para vocês? Vou glorificar vocês, elogiar vocês, vou dizer vocês, mulheres, são empoderadas, maravilhosas, vocês são descendentes de uma mulher fraca, volúvel, desonesta, porque ela não só se permitiu ser seduzida, mas como depois ela convenceu o marido dela a fazê-lo também. Então, é assim, eu vou elogiar vocês. Tá, mas para elogiar vocês, eu preciso negar a existência dela. Se eu incluo a Eva, que também é uma mulher, teoricamente, na hipótese, a original, então, infelizmente, queridas, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: chorarei ao seu lado. Porque, por compaixão, eu entendo que a sua condição é naturalmente culpada e inferior. E eu estou sendo honesto. Pode ser que eu esteja errado. Se eu fizer essa relação entre as mulheres e a mulher, que seria a ancestral original, não é assim que diz o ditado? Filho de peixe, peixinho é. É assim? Existe esse ditado ainda, não existe? Conhece-te, você conhece a árvore, conhece-se a árvore pelos frutos. Os filhos se suicidam, estão em desesperos, fazem guerras, se matam. Que fruto é esse? E que árvore é essa? Como assim? Ou a história está errada, ou ela está certa. Se ela estiver certa, então a violência e a fúria que nós sentimos uns contra os outros se justifica. Mas se ela estiver errada, quem sabe, só talvez ela não seja perfeita ou precisa, ou ela não descreva
a realidade, de fato. Tem alternativas? Existe alguma alternativa para nós contarmos uma história para os nossos filhos que não os culpabilize? Uma das maiores satisfações de um ateu é não se sentir culpado, porque como ele rompe com essa ancestralidade infeliz, em tese, ele não se sente mais culpado. O alívio do sentimento de culpa é um dos prazeres psicológicos que um ateu tem. A libertação da prisão de o fazer se sentir uma pessoa culpada por um pecado que ele não cometeu. E faz sentido. Do meu ponto de vista, é coerente. Pelo menos, né? Esse argumento pode ser refutado? Pode. Entretanto, a gente não pode negar os fatos de como é que as coisas acontecem na vida como consequência de uma ideia plantada na cabeça. Uma vez que uma ideia ela é plantada, ela se desenvolve como uma semente. Tem um filme chamado Interseção, com o Leonardo DiCaprio, que conta umas interfaces, que mostram umas interfaces de sonhos sobre sonhos. E o tema principal, quer dizer, o foco do tema do livro, do filme, chama Interseção. É uma ideia plantada na cabeça da esposa dele, que a faz se tornar uma pessoa suicida. E aí toda a epopeia é para salvar essa pessoa. Mas uma ideia plantada na cabeça, uma vez plantada, ela cresce e se desenvolve. Quer ver só? E também tem a experiência, né, biológica. Vou dar um exemplo prático aqui do nosso... Eu tenho um paciente aqui que é um senhor, um amigo muito querido no coração, chamado Rupa. Ele foi monge durante muitos anos e muito dedicado à consciência de Krishna. E agora eu tenho assim, o benefício, o privilégio, o dom de ter sido selecionado para poder cuidar dele nessa parte final da experiência de vida humana dele, na fase de ascensão, onde ele está voltando ao lar, voltando ao Supremo. Ele está resistente, viu? Está bem firme ainda. Vai demorar um pouco. Mas ele entrou na fase de saída. E durante a noite, ele sempre, assim, teve momentos de muita agitação durante a noite, devido à ansiedade, né? Assim, natural, pelo corpo, enfim, problemas neurais, né, causados como consequência da doença e tal. Falta de hormônios, né, no sistema neural. E aí, eu decidi fazer uma experiência para ver o que aconteceria. Eu coloquei a nossa cachorra, a Shanti, a nossa pet, para dormir no quarto junto com ele. A princípio ele não gostou, não. Por conta da religião e tal, vários conceitos, né? Falei, não, vamos fazer uma experiência, ela é sua guardiã. Aí ele cedeu e ela ficou dormindo no quarto. Resultado, ele dormiu muito mais profundamente, ele passou a ter noites prolongadas de sono. E o que isso tem a ver? Uma coisa com outra. Né? É que os nossos ancestrais, os nossos pais originais, moravam em cavernas. E os cachorros, os cães, domesticados entre os lobos, sempre foram companhia para os nossos ancestrais, nas cavernas. E os cães dormiam na entrada das cavernas, ao redor do fogo. E os nossos pais e crianças dormiam um pouco mais no fundo, protegidos na entrada pelos guardiões, que eram os cães. E com isso eles conseguiam dormir profundamente. Porque qualquer evento atípico, os cães reagiam. E aí todo mundo acordava e tinham condições de se proteger também. Então eles conseguiam dormir profundamente. Após 40 mil anos de convivência,
nesse estilo de vida, o cérebro registrou essa informação como parte integrante da experiência de existir. Não, aí veio a vida moderna, né? Temos alarmes, empresas que fazem o monitoramento, carros blindados, mudou muita coisa. Os cães, né, ainda continuam nessa função, mas se tornaram mais ou menos obsoletos para isso. Então, eles viraram artigo de decoração afetiva dentro de casa, basicamente. E aí, mas o cérebro não acompanhou a velocidade da tecnologia. Ele ainda continua com as memórias ancestrais do período do Paleolítico, ou do Pleistoceno, melhor dizendo, que é o final da Era do Gelo, quando nós vivíamos nas cavernas. Então, o nosso cérebro, enquanto a gente dorme, ele continua fazendo o scanner do ambiente, escaneando o ambiente. E quando os nossos olhos fecham, só uma parte do cérebro fica em stand-by. E é uma parte pequena, por sinal. A maior parte do cérebro está em atividade intensa. É por isso que a gente tem que dormir, porque gasta muita energia a atividade do cérebro durante a noite. Aí, uma parte do cérebro é colocado para hibernação, para preservar energia, porque essa energia está sendo utilizada para outras funções. Então, o cérebro está todo vapor. Trabalhando muito. E quando ele faz o scanner, ele identifica o cão ali. Quando ele faz essa identificação, ele ativa o modo Pleistoceno. E ele identifica que está tudo bem. Pode dormir, em paz. E aí a pessoa dorme. Isso é uma experiência que pode ser feita, se faz isso com os cavalos. Por que funciona tão bem com o cavalo? Por que não funciona com, sei lá, com vaca, com porcos, né? Sabe, com galinhas? Porque esses animais sempre conviveram também com os seres humanos. Mas para tratamento com autistas, por exemplo, o cavalo é tão funcional. Por conta da relação íntima, de dependência íntima que os humanos tinham com os cães e com os cavalos. E os cavalos, eles sempre foram aquilo que ajudava as pessoas mais frágeis no passado a sobreviverem, porque os seres humanos não iam carregar crianças autistas ou pessoas velhas. Eles iam ser deixados para trás para morrer. Mas os cavalos os transportavam. Então, a relação do cérebro com os cavalos é a identificação de que eles garantem a nossa sobrevivência e são nossos amigos íntimos, queridos. Então, quando se coloca um autista, né, uma pessoa autista com um cérebro com essa fragilidade, o cérebro faz a relação de documentação do arquivo anterior, identifica essa relação e se acalma. Porque o cérebro entende que não vai ser largado para trás para morrer. Aí se sente acolhido, dá efeitos psicológicos positivos nos tratamentos. E por que esse mesmo efeito não dá com os porcos? Porque criavam porcos também, cabras. Porque essa relação de dependência não existia. O cérebro não identifica. É uma questão tecnológica. Muito bem. Agora, vamos voltar aqui para a nossa Mirabai. Então, esse exemplo que eu dei é para mostrar para vocês que, do ponto de vista científico, do ponto de vista da ciência, essa relação ela é observável. Então, não é uma intenção pessoal, não é uma apologia pessoal. É racional, é observável. Não precisa rezar para entender isso. A pessoa não precisa ser, sabe, ligada a nenhum tipo de religião para entender essas funções. São observações, são consequências de observação. Agora, você pega uma comunidade humana que nos últimos
6.000 anos, se acostumou a pensar que ela é resultado de um ato pecaminoso, feio, hediondo, horrível, causador de todas as misérias, desgraças e sofrimentos. Como que essa humanidade, com esse histórico, ao se olhar, ao se estudar, ao se analisar, se percebe? Vamos ser francos. Não tem a ver com a sua fé particular. É uma questão de pragmatismo, de observação. O efeito que isso dá em você do ponto de vista psíquico. Como é que você se sente? O nosso cérebro tem mecanismo de sobrevivência. Então, no cérebro evidente, que é o crítico, ele vai negar essa relação. Para ele continuar sobrevivendo, porque senão, assim, o índice de desistência da vida aumenta muito e a capacidade reprodutiva. Então ele nega essa relação. Ele rompe essa relação para sobreviver. O cérebro crítico. O cérebro profundo fica com a informação tentando lidar com essa informação contraditória. E lá no inconsciente surgem as imagens distorcidas de si mesmo, porque a conta não fecha. Então ele fica tentando lidar com esse dado contraditório e o resultado são consequências que, eventualmente, algumas pessoas mais frágeis, em que o cérebro crítico não dá conta de romper essa relação, implode. Ou ela vai implodindo aos poucos, né? Ela vai tendo uma vida toda de pequenas implosões até finalmente entrar em colapso com a morte natural. Ok? Isso é um quadro. Agora, nós estamos inseridas como pessoas nesse quadro. Nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta, das quais, vamos colocar aí 6 bilhões de pessoas, não sei, talvez 5 bilhões de pessoas, são pautadas, são criadas, ouvindo essas histórias. Será que isso dá um resultado ou não? Muito bem. Agora, vamos ver uma alternativa. Então, a gente está falando de alternativas, tá? Nós temos... Porque depois, no final, quem decide somos nós. Quem paga a conta? Quando você está sozinha, sem ninguém para você dar show, sem ninguém para você provar nada, sem nada, sem maquiagem, só você e o espelho. E você olha para você no espelho. Quem paga a conta da existência? É o seu vizinho? Quem paga a sua conta da existência? É você mesmo. Então você tem direito de decidir que produto você vai colocar dentro de você, porque é você que paga a conta, no final. E para você ter condições de ter uma boa escolha, você tem que ter alternativa. Porque se você não tem alternativa, você é uma pessoa, você é um prisioneiro. Lembra? Algumas pessoas aqui ainda vão lembrar disso. No passado, para ter uma linha telefônica em casa, tinha pessoas que faziam novena. Tinha pessoas que iam em Aparecida do Norte, a pé, rezando, para conseguir ser selecionada para ter uma linha telefônica em casa. Tinha gente que fazia, como é que é, na Fogueira Santa do Israel lá, colocava o papel no telefone para poder conseguir a linha. Para falar com um parente distante, nos orelhões públicos, todo mundo ouvia, era um Big Brother. O pessoal às vezes ia para o ponto do telefone só para ficar ouvindo a conversa dos outros, não era nem para telefonar. Quando chegava a vez da pessoa, dava a vez para o próximo. Que gentil que você é. E a pessoa ficava só anotando.
O telefone público, aqueles orelhões no meio da rua, com ônibus, com não sei o que e tal, e tendo que resolver assuntos, tomar decisões de casamento e coisa, e família, e filhos, não sei o quê. Realmente era muito austero. Agora, é porque nós éramos reféns de uma única empresa, que era a do governo. E depois veio a variedade, a diversidade. Agora nós temos muitas opções. E quanto mais opções nós temos, mais possibilidades de felicidade e satisfação também. Pode escolher esse equipamento, aquele, não. Você decide. Então, quando você tem uma variedade, você é uma pessoa livre e a sua felicidade é maior. Quando você é monopolizada, a sua felicidade depende de apenas uma única circunstância. Então, você tem ansiedade. Então, é muito importante nós termos alternativas para a nossa saúde mental e para que a nossa espiritualidade seja autêntica, seja uma decisão autêntica e não uma forçação, que é um curral teológico, uma obrigação teológica. Mas também, ter uma variedade tem seus riscos. Você pode escolher um produto ainda pior. Você pode inventar o seu próprio produto e dar muito ruim, porque falta tecnologia de manutenção. De repente, os investimentos não são suficientes. E por aí vai. Então, o que nós estamos fazendo aqui, não é? Nesse oásis, nessa egrégora, que é a nossa comunidade, a Sala dos Mantras, os buscadores do infinito, inicialmente, apenas, porque isso tem um resultado positivo na sequência, de oferecer a você uma alternativa de autoanálise existencial. Nós chamamos isso de metafísica. Ok? E aí, com base nisso, a gente chega na alternativa védica de como que a pessoa da mulher é descrita dentro da cultura védica. Se eu fosse uma mulher ocidental, eu talvez me sentisse constrangida de admitir publicamente que Deus é um homem. Por quê? Tem que ser. Eu, por exemplo, poderia levantar essa tese. Por que eu tenho que rezar para um Deus homem? É aquela história, né? Quem conta a história, conta do jeito que quer. O vencedor conta a história do jeito que o vencedor vê. Se os homens controlam o mundo, controlaram o mundo, a filosofia, a ciência e a teologia, é muito natural que Deus pareça ser um homem. E procede. Ou, aí eu já, assim, não sei se eu sou uma feminista em conflito, se eu sou um não binário, um híbrido, que estou no corpo de um homem, mas sou, na verdade, uma feminista disfarçada para ter a forma de um homem só para... Aí agora eu também começo a ficar confuso com relação a mim mesmo. Não é nada disso, tá? Não é nada disso, tá? Não é nada disso. Mas a realidade é que se eu sou uma mulher ocidental e, ao mesmo tempo, eu tenho valores femininos e tenho uma tese de defesa da causa da mulher, e para isso eu preciso de uma pauta moderada, pelo menos sóbria, feminista, porque o feminismo não é sempre assim, estapafúrdio, caleidoscópico, assim, berrante, bizarro. O feminismo não é sempre assim. E isso é o arquétipo que é vendido no público. As mulheres feministas conscientes, nobres, equilibradas, elas são um pouco mais raras, é verdade, porque assim,
Em toda cultura você tem o grande povão e você tem os eruditos. Então, as feministas eruditas, elas têm nobreza e coerência na fala. São as meninas mais, assim, públicas, que, assim, por falta de uma gestão emocional, se fazem parecer defensoras de um ideal e acabam fazendo propaganda contra. E acredito que o inferno está cheio de boas intenções, né? Então, essas meninas saem por aí querendo fazer uma coisa boa e fazem uma lambança, que faz parecer que a mulher é desmiolada mesmo. E aí os caras se aproveitam disso, né? Lógico. E a opinião pública também. Mas vamos pensar em termos de um feminismo coerente, sóbrio, nobre, defensável, até mesmo por um homem, no meu caso, por exemplo. Eu, por exemplo, como um feminista, existe esse termo? Eu, homem feminista? Tem, né? E como é que seria? Feminista, não. Eu sou um homem feminista, então, isso. Mas eu tenho uma certa sobriedade. Eu não sou assim, gritante, não. Radical, nem diria radical, porque o radicalismo do feminismo é a sobriedade. Esse feminismo como é que fala show público? Teatral. Esse feminismo teatral não é um feminismo radical, ele é uma distorção híbrida, que é um misto de imaturidade com egocentrismo na forma de uma mulher. Aí aparece como feminismo, aparentemente. Mas o feminismo defensável publicamente e aceito por qualquer pessoa inteligente, esse é radical, porque ele é sóbrio, porque ele renuncia à vaidade da mulher para acolher o feminino no ser. E isso é radical. E é preciso coragem para vencer o próprio ego e as vaidades. E isso é uma ponte radical. Então, eu como um feminista, e aí um apoiador da causa feminina, vou admitir que me constrange rezar para um Deus homem, com características bem masculinas e constrangedoras, que apoia a escravidão, de repente, e que autoriza um homem ter uma mulher como propriedade, a ponto de poder vendê-la como escrava. Eu, francamente falando, não conseguiria rezar para esse Deus, sinceramente. E aí o que eu faço? O que eu faço é o que nós fazemos. O nosso cérebro esquerdo rompe essa relação, faz de conta que ela não existe, e recolhe apenas a intuição afetiva, de que pode ser que ele não seja assim. E tem funcionado, que é o que salva, né? Porque se for colocado na pauta, na mesa de discussão, ali no preto no branco, ali no olho por olho, dente por dente, esse Deus, para mim, enquanto pessoa feminista, não é compatível. Eu não conseguiria, sinceramente, rezar para esse Deus e dizer que eu o amo, porque é justamente a minha crítica pública é contra essa pessoa masculina, que me magoa, que me machuca, que me ofende, que não permite com que eu seja feliz junto com ele. Porque para que a gente possa ter uma relação, eu preciso ser dominada, escravizada, ostracizada, humilhada e maltratada. Então é uma relação narcisista. E eu refém de um cativeiro. E se eu digo que eu amo esse Deus, isso é síndrome de Estocolmo, não é amor. É um caso clínico que tem tratamento. Bom, eu também sou um pensador livre e, logicamente, que os meus argumentos podem ser refutados por alguém. Ou, pelo menos, pode haver tentativas honestas de que esse argumento seja refutável. Eu adoraria ouvir os contras em relação a esse argumento, porque eu sou um pensador livre. Pode ser que em algum momento eu tenha perdido alguma informação ou cometido algum equívoco. Tá? Então, se alguém tiver uma informação que negue ou que neutralize essa informação que eu dei, por favor, me mostre, porque eu também me interesso por conhecimentos. Tá? Eu não tenho problemas de ser derrotado. Inclusive, quando eu sou derrotado em argumentos, me dá uma sensação muito deliciosa.
Eventualmente eu sou derrotado pelas minhas alunas, por argumentos muito mais sofisticados, suaves, inteligentes e profundos, o que me torna uma pessoa muito mais completa, mais forte, mais resiliente. A derrota é uma vitória para quem quer a verdade. Então, nós não temos problemas de derrotas, mas nós queremos ser convencidos de uma maneira racional, verdadeira, e não por teses fraudulentas, facilmente refutáveis. Bom, agora, quando nós olhamos para a civilização védica, nós vemos um outro quadro completamente diferente. Em que a pessoa feminina é adorada em última instância. A pessoa masculina é adorada, é respeitada. Os sábios védicos são adorados, são respeitados, são queridos, são louvados publicamente. Eles são chamados de rishis, munis, sábios, mestres, guru. E todos os adoram. As mulheres os adoram. O Senhor Supremo, formoso, gracioso, nobre, gentil, belo, atrativo, benevolente, é adorado por todas as mulheres, inclusive. Entretanto, quando toda essa parte inicial, quando toda essa parte necessária, protetiva, introdutória, é assimilada e absorvida, finalmente, a parte interna é revelada. A forma feminina do Supremo é revelada para esses íntimos. Um rei, por exemplo, na cultura védica, o rei aparece publicamente, raramente a rainha. A rainha é mostrada ao público apenas em ocasiões muito específicas, normalmente dentro do palácio. Depois que o rei aparece, informa ao público, a rainha então aparece. E quando ela aparece, produz-se um encantamento, um êxtase. Na nossa sala dos mantras, por exemplo, eu não sei se vocês já repararam, vocês cantam para Krishna, não é isso? Se fala de Krishna, nós falamos de Krishna, não é? Krishna, 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 Krishna. Não é assim? Vocês repararam no mantra que vocês entoam? Vocês não repararam, né? Olha só. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna. Hare, Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama, Rama. Hare, Hare. Começa com o que o mantra? Com Hare. Termina com o quê? Com Hare. Quantas vezes aparece Hare no mantra? 8 vezes. Quantas vezes aparece Krishna? 4 vezes. Quantas vezes aparece Rama? 4 vezes. O que predomina? Hare, Krishna ou Rama? Hare predomina. São 8 vezes. E o que significa Hare? Hare significa a forma feminina do Supremo. A parte mais confidencial, íntima, superior. Eu não sei se vocês já repararam que todo homem que evolui muito, fica feminino, não é efeminado. Eu sou um homem feminino, a ponto de ser feminista, e radical ainda por cima. As minhas alunas
que convivem comigo sabem que eu dedico a minha vida a protegê-las. E o faço com valentia. Hari, que é a forma feminina suprema, superior do Senhor Supremo. Os homens evoluem muito. E por evoluírem muito, se tornam seres femininos. E o que quer dizer isso? Maternal, acolhedor, protetor, nutritivo. Predisposto a dar a própria vida para que suas filhinhas sejam felizes e encantem o mundo. Tem no Instagram, no YouTube, aparece sempre uns memezinhos, fala, filhinha, eu te amo, filhinha e tal. E aí tem uns bichinhos assim, de vez em quando eu mando para minha filha. Então, essa característica, esse fenômeno que acontece no coração de um homem, que se torna refinado, purificado por piedades e altruísmos, torna-se ser maternal, feminino. É diferente de efeminado, tá? Totalmente diferente. O ser efeminado é um ser com predominância masculina, desejando muito ser feminino e usando todos os recursos possíveis, inclusive os biológicos. E para ser feminino não é preciso necessariamente utilizar-se dos recursos biológicos, que é o corpo. Isso pode ser feito de maneira... Tem alternativas, sem precisar competir com a ordem biológica. Porém, também não é desautorizado, o corpo é uma massa, ele pode ser reajustado. Então não estou fazendo crítica, me posicionando contra as pessoas que, por ficarem efeminadas, desejam ser mulheres, biologicamente falando, com o corpo. Também não tenho nenhum posicionamento contra isso daí, porque o corpo é uma massa, a alma é o valor principal. Então, se a alma é altruísta, gentil, compassiva e amorosa com o mundo, tanto faz se ela está no corpo de homem ou no corpo de uma mulher, ou se ela transita. Isso interfere na realidade última, que é a alma no ser. Então, a gente não tem uma posição contrária, não temos esse problema, tá? Nesse sentido, não. Agora, eu estava na fila do supermercado uma vez e tinha um rapaz na minha frente e ele estava com absorvente feminino, shampoos, uns docinhos, chocolates e tal, e umas coisinhas lá. E a menina do caixa, sabe como é que é, né? Olhou assim, olhou para ele, moço, essas coisas são suas? O rapaz falou, não, moça, essas coisas são para minha filha e para minha mulher. Ah, moço, você é muito cuidadoso. Ah, ele, sim, eu sou muito cuidadoso. Inclusive, a minha mulher fala que eu sou muito efeminado por causa disso. Aí a menina riu e falou, nossa, é mesmo? E eu estava atrás ouvindo tudo, né? E aí ele riu e falou, pois é, eu não ia, mas eu sou assim. Aí a menina riu, ficou por isso. Eu falei, eu posso fazer uma interferência aí nesse caso aí? Aí o rapaz disse, pois não, pode fazer. A sua mulher, ela está colocando a coisa, a terminologia dela está errada. Ela quer falar uma coisa boa, mas com a palavra errada. Você não é efeminado, você é feminino. E por feminino, você é maternal, porque você cuida da sua mulher, da sua esposa como uma mãe. Você tem o coração de uma mãe, o seu amor é puro. Mas você é homem. Então você não é efeminado, você é feminino, ou seja, maternal. Nossa, esse rapaz olhou para mim, abriu o olho como se ele tivesse renascido. Eu falei, é isso que eu sou. É isso. Aí ele falava para a menina do caixa, é isso, você entendeu agora o que eu sou? Eu sou maternal. E saiu feliz da vida com esse ganho maravilhoso. E eu não sei o que aconteceu lá na casa dele, mas com certeza deve ter acontecido uma revolução lá, porque ele se libertou do estigma para ser o que ele é, maternal, evoluído, superior.
Todo homem que evolui fica maternal. Jesus era uma mãe, contava histórias, estava pronto para dar a própria vida pelos filhos, se preocupava em alimentar, em curar as feridas. É uma mãe. E também tinha TPMs. De vez em quando ele saía por ali, quebrando tudo, derrubando, brigando, mandando todo mundo para Santa Rosa do Viterbo, sei lá para onde. Brigava também. Uma mãe com TPM. São Francisco de Assis era uma mãe. O Chico Xavier era uma mãe. O nosso mestre Prabhupada é uma mãe. Evoluiu, vira mãe. O Buda renunciou à família, filho e esposa, em busca da iluminação. Quando ele se iluminou, o que ele buscou? Família, filhos. Discípulos são filhos. Então, ele foi buscar filhos. Ele virou o quê? Uma mãe. Todo ser que se ilumina, vira mãe. É uma mãe um pouco mais estendida, mais, assim, tipo, transbordante. Mas é a mesma coisa que a Dona Maria em casa. Não muda muita coisa, não. Fica mãe. Então, quando Deus ele evolui, ele fica feminino. Então, qual é a última instância de perfeição do Supremo? Ser feminino, ser maternal, ser uma mãe, mesmo na forma de um homem. Então, é uma mãe. É um ser feminino. Só que tem a forma de um homem. Eu, por exemplo, sou um ser feminino. Eu tenho a forma de um homem. Essa é a instância mais completa, a mais perfeita. É a parte final da evolução. E Deus também evolui. Porque nós evoluímos. Porque ele evolui. Se ele não evoluísse, nós também não evoluiríamos. É uma característica nossa porque é original dele. Só que quando ele evolui, ele fica feminino. E essa forma feminina é apresentada nos Vedas como Shri, Devi ou Radha, que no mantra aparece como Hari, que é a forma vocativa para Hara, que significa a evolução do Supremo, o ser feminino. Então, quando você ouve isso, como que você se sente? Isso vai gerar em você um efeito psicológico de médio e longo prazo. Não são apenas histórias contadas. São remédios ou venenos bebidos. E você paga a conta. Ou desfruta dos benefícios. Nesse planeta Terra, a cultura védica é um remédio apropriado. Os efeitos são seres absolutamente encantadores, como essa menina, por exemplo, que é a Mirabai. Nós não vamos falar da intimidade dela hoje ainda. Pois nós estamos preparando o terreno para que ela seja reconhecida na posição de dignidade dela. Por isso eu vou contar a história de uma mulher entre tantas mulheres. E vai parecer que é só mais uma entre tantas. E não é assim. Ok? Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama, Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor, divina, ó Hare. Oito vezes nós invocamos ou glorificamos ou enaltecemos a forma feminina do Supremo no mantra Hare Krishna.
Então, se eu sou eu sou um ser feminino, e como ser feminino, também uma feminista, e enquanto feminista, uma feminista radical, eu não me sinto em conflito, adorando ou amando essa pessoa suprema, Krishna. Porque ela evolui. E quando essa pessoa evolui, a forma que se aparece diante de mim é compatível com a perfeição do amor. Como a Rosa disse no início, a primazia da mulher é Bhakti, amar. Porque é o arquétipo do feminino. Então eu não tenho conflito de adorar Deus na sua forma masculina, porque ela não exclui a perfeição da evolução de Deus, que é a sua característica feminina. Mesmo que isso implique em que ele não tenha que perder a sua forma masculina para ser um ser feminino. Se Deus é menina e menino, sou masculino, feminino. Alguns conhecem, outros não. Mas quem conhece, sabe disso. Ok? Então, se eu preciso, ou se eu quero fazer uma homenagem, eu vou finalizar minha fala agora. Se eu quero fazer a minha homenagem às mulheres publicamente, e eu tenho à minha disposição o paradigma védico, a civilização védica, as histórias védicas, a mitologia védica, o campo védico, a receita védica, eu consigo fazer isso com dignidade que elas merecem. Realmente. E aí eu posso fazer como homem, realmente, e não apenas para fazer de conta que eu estou elogiando vocês, quando no fundo, eu faço parte de uma raça que tem como pauta principal explorá-las sexualmente. Então, e também não estou dizendo com isso que a liberdade que as meninas têm de se expressarem na sua intimidade, na sua feminilidade, seja negada. É claro que algumas meninas exageram um pouco, mas a maioria delas não. Mantém uma sobriedade, uma feminilidade, uma sensualidade com sobriedade. Por exemplo, se vocês observarem essa menina na foto, a Mirabai, é que não está aparecendo, mas a barriguinha dela está aparecendo, dá para ver, está à mostra. As mãos delas, os braços, o rosto e os pezinhos aparecem. Isso é sensual. Estimula o coração dos homens. E, ao mesmo tempo, deixa espaço para que tenha segredos para serem descobertos. É uma receita muito boa. Lugares onde as mulheres são proibidas de mostrar a sua beleza, os homens são paranoicos e violentos. Lugares onde as mulheres não são muito belas, os homens são voltados para guerras. Lugares onde as mulheres são belas, sensuais, bem-humoradas, os homens ficam artísticos e divertidos. Um caso, por exemplo, desse é o Rio de Janeiro. A Bahia. Tem estímulos neurais. E a cultura védica reconhece esses estímulos neurais. As mulheres são permitidas mostrarem a sua beleza, o rosto, os braços, as mãos, os pés, eventualmente, e a barriguinha, que é onde surgem os frutos divinos, belos, graciosos, maravilhosos, encantadores, às nossas criancinhas. Que é o que dá alegria aos nossos corações.
Então, o templo de Jagannatha, ele é repleto de um indicativo de que as crianças são um prazer para a existência. Façam amor, divirtam-se, crescei-vos, multiplicai-vos. E para isso você tem que ser feliz ao fazê-lo. Senão você não faz. O ato da fertilização feminina, da gravidez, da relação sexual, dentro da cultura védica, é adorável. Não é satanizado, um ato proscrito, sujo, feio. Ele é adorado. O que nós chamamos de Shiva Linga é uma ione, que é a forma do órgão genital feminino, com um pênis ereto, em posição de ejaculação. É um ato sexual entre Shiva e Parvati, o pai e a mãe dos seres humanos, no arquétipo. É uma relação sexual. E o que os indianos fazem? Vão lá e despejam leite, que é o arquétipo do sêmen. É uma relação sexual com fertilização. É adorado nos templos principais da Índia por mulheres sagradas, por homens sagrados. O ato sexual não é tido como sujo, proscrito, maldito. Muito pelo contrário. Ele é adorado, ele é bendito, ele é sagrado, ele é divino. Ele é amor puro. O resultado disso são seres humanos que nascem a partir desse conceito, que se tornam homens santos, libertadores do mundo, gênios. Pessoas divertidas, bem-humoradas, altruístas, amorosas, gentis. A Índia acabou de ser a primeira nação no mundo a pousar na Lua, na parte escura, e a identificar água na Lua. O que dá uma revolução na evolução da humanidade toda. Ramanujan, o maior matemático do mundo na história da Terra. Gandhi, sabe? O arquétipo de homens sábios, para você encontrar homens sábios, você fecha os olhos, homens sábios, para onde é que a mente vai? Para a Índia. Eventualmente vai para o Tibete, mas o Tibete é uma embaixada da cultura védica. É cultura védica, na verdade. Nepal. Então, toda vez que você pensa em sábios, você vai para lá. E por quê, né? É dito que uma árvore dá frutos equivalentes, que a gente reconhece os frutos a árvore pelos frutos. Então, como é que a Índia produz tantas pessoas sagradas, iluminadas, divinas, santificadas, redentoras, salvadoras da humanidade, lindas? Como é que é isso? Tem a ver com a cultura. Tem a ver com os fertilizantes que são colocados na raiz. A cultura védica é uma coisa boa. É benéfica para o mundo, para as crianças, para a humanidade, para as mulheres, para as famílias. A cultura védica é uma coisa boa. É um ideal que vale a pena ser vivido e ser ensinado. Ela é amorosa, inteligente, valente, resiliente, gentil, educada, persuasiva, convincente. Pessoas inteligentes amam coisas inteligentes. E pessoas inteligentes, e culturas inteligentes, e governos inteligentes. A cultura védica é algo assim, para pessoas inteligentes. E por pessoas inteligentes, nós entendemos pessoas que gostam de evoluir e aprender. E toda hora é hora de aprender. Então, finalmente, agora sim, para finalizar minha fala, se eu tenho que entregar a minha filha, imagine que eu estou indo embora do planeta. E eu tenho que entregar a minha filha
para uma família inserida numa cultura. Eu tenho várias culturas à disposição. A minha opção pessoal, consciente, eu vou entregar minha filha para uma pessoa inserida na cultura védica. Porque eu quero que a minha filha seja amada, acolhida, respeitada e que ela se sinta querida por Deus e não maldita. Muito bem, eu vou pausar aqui agora. Nós não ainda entramos na história pessoal da nossa heroína. Nós vamos fazê-lo. É que, né, é como a novela da Globo, né? Você precisa cativar o público. E eu, cercado de atrizes, né, que são as mulheres, espetaculares que elas são, acabei ficando parecido. Então não é culpa minha, tá? É só consequência da convivência. Mas, olha só, foi muito satisfatório ter falado isso. Eu estou muito feliz de ter falado isso. Porque as minhas alunas pessoais, né? Todas as meninas na sala dos mantras são alunas, mas algumas são mais próximas porque assim o querem. E assim me permitem acolhê-las como parte integrante da minha extensão de amor de mãe. E aí, nesse caso, o que eu gostaria de oferecer para elas, o que eu ofereço para elas, é exatamente o que eu ofereço para a minha pessoal biológica, que é a minha primeirinha. Então, eu não tenho nenhum outro interesse no meu coração a não ser oferecer para aquelas pessoas que eu mais amo, que são as minhas filhinhas, o melhor que tem no mundo. Toda mãe pensa assim, e eu não sou diferente de nenhuma delas. Só que eu tenho alternativas. E eu estou oferecendo alternativas. E a alternativa védica, ela é a mais perfeita que há nesse mundo. Se houver alguma coisa melhor, e se vocês esconderem isso de mim, não é honesto. Porque eu estou oferecendo, estou abrindo o jogo. Entre amigos não há segredos. E se você esconder algum segredo importante de mim, por que você faria isso? Não faça, por favor. Não é gentil. Seja altruísta. Compartilhe o que você tem de melhor para que o mundo fique melhor. Ok? Muito bem. Então, eu vou pausar aqui. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Com a energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna. Só um segundinho, não fecha ainda não a gravação. Nós ensinamos às nossas filhas, às mulheres, às crianças, às meninas e aos homens a adorarem os mestres, a respeitarem os mestres, porque eles fazem um trabalho pesado, que é a parte mais difícil, a parte mais densa, que é abrir a picada na floresta, para que vocês cheguem até o destino. Então, os mestres devem ser respeitados, queridos, adorados, porque no final do caminho onde eles apontam, vocês encontrarão isso, que é a parte íntima do coração do Senhor Supremo, que são os aposentos da rainha. E é feminino, é maternal, é suave, é doce, é dócil. Então, os homens são adorados na cultura védica porque, para fazer o trabalho bruto, é preciso de força e valentia. E o feminino é suave e, diríamos, indisposto à força bruta, a trabalhos pesados. É mais adaptado a suavidades, flores, carinhos e descansos permanentes. Tá? Então, por isso, os homens, a eles é dado a missão de transportarem sobre seus ombros o Dharma, que é pesado.
Então, respeitá-los e ter gratidão aos homens, aos mestres, é uma atitude de evolução e de reconhecimento do esforço que eles fazem para o benefício das nossas crianças e das nossas mães. Então, eles são adoráveis. Vocês não precisam fazer oposição a eles, ou invejá-los, ou fazer guerras contra eles. Acolha-os, agradeça-os e enxerguem para além deles o que eles estão fazendo, para onde eles estão apontando. O mestre aponta a lua, os tolos enxergarão a ponta do dedo. E por elas, que é a bandeira da religião, eles matarão-se entre si e a seus irmãos. O mestre aponta a essência, o amor supremo, a evolução. Os tolos enxergam bandeiras de religiões, idealismos fragmentados e se degladiam entre si. É irracional. Foca no essencial, no que é superior, que é o amor. Ok? Procede? Muito bem. Então, eu vou pausar aqui. Namastê. Hare Krishna. Hoje vamos ter uma